Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e de fato agora vamos começar o nosso curso de Cálculo 1, beleza? Anteriormente, nas aulas passadas, a gente foi falando um pouco, comentando um pouco a pouco sobre alguns fundamentos de matemática que seriam importantíssimos para a gente começar esse curso de Cálculo 1. Então, se você não assistiu a essas aulas, sugiro que você pegue esse material, junto com o seu conhecimento prévio e outros materiais, e junte e tenha um conhecimento para seguir em frente no curso de Cálculo 1. Beleza? Vamos começar? Nessa primeira aula eu quero falar um pouco sobre limites, suas aplicações, trazer uma definição intuitiva e a definição formal como é trazido nos livros. Beleza? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar mensagem no e-mail que aparece aqui na tela, na nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal para se manter sempre atualizado nessa disciplina, ok? Bom, vamos lá. Para que se estuda limite? Onde se aplica limite? Como que se aplica esse limite? Eu trouxe um exemplo de expansão e contração. Então imagina que a gente tem uma chapa metálica, né? E a gente sabe que à medida que essa chapa vai esquentando, há uma expansão. À medida que ela vai resfriando, há uma contração. Então vamos imaginar que está havendo uma expansão primeiro. Então a minha chapa metálica, eu fui lá e medi o lado dela e tem 2,8 centímetros. Assim, ela terá uma área de 7,84 centímetros quadrados. Uma chapa metálica quadrada, portanto a área é facilmente calculada. À medida que esse x se aproxima de 3 por valores menores do que 3, já que ela está expandindo, né, 2,9, 2,99, 2,9999, a minha área tende a aumentar também. Repare que cada vez mais perto do 3, a minha área tende a dar 8,999999, ou seja, um número cada vez mais próximo de 9 centímetros quadrados. Por outro lado, se essa chapa está quente e ela está sofrendo resfriamento, ou seja, uma contração, esse valor de x tende a 3 por valores maiores do que 3. Então, por exemplo, ela era de 3,2, passa a ser 3,1, passa a ser 3,01, passa a ser 3,001 e assim por diante. Repare que nessa situação também a área tende para um valor bem próximo de 9. Bom, com isso, pessoal, não é difícil de imaginar que a gente pode falar que o limite da área quando x tende a 3 é 9. Repare que em nenhum momento aqui a gente diz que o lado dessa chapa metálica é exatamente 3, que a área é exatamente 9 centímetros quadrados. É quando x tende a 3, caminha para o 3, por valores menores do que 3 ou por valores maiores do que 3. Beleza? Uma interpretação importante sobre esse resultado, uma afirmação é: quando o lado da chapa estiver próximo de 3 centímetros, sua área tenderá a ser de 9 centímetros quadrados. Beleza? Vamos mais um exemplo? Olha a velocidade de um automóvel. Tá? Imagina que você tenha conseguido modelar a velocidade de um automóvel em função do tempo. À medida que o tempo passa, você consegue saber a velocidade desse automóvel segundo essa função. Tá bom? Coloquei aqui na tela um quadro bem ilustrativo para a gente seguir. Foi colhido há alguns tempos. Então repara que no instante 1,9 a velocidade do automóvel é de 15,6. No instante 1,99 a velocidade do automóvel era de 15,96 metros por segundo. E assim por diante. Repara que peguei um número bem próximo de 2, um valor menor do que 2, e a velocidade desse automóvel é de 15,996. Bom, ok. Para x igual a 2, é exatamente 16? Não. Repara que para x igual a 2 a minha função nem é definida.
nem é definida. Portanto, eu não posso calcular a velocidade depois de 2 segundos. Mas será que eu posso calcular qual é esse limite? Qual a velocidade que o meu automóvel estará quando estiver próximo de 2 segundos? Porque se para 2 eu não posso, para 1,999999 segundos eu posso. Ou para 2,000001 a minha função é definida. Então eu posso jogar esses valores. Ok? E aí a gente vai ver futuramente como calcular esse limite e chegar que essa resposta realmente vai dar 16 metros por segundo. Então a gente falaria que o limite da velocidade quando t tende a 2 é igual a 16. A interpretação, né, para você não ficar com simplesmente o resultado matemático puro, a interpretação importante para você é que, à medida que o tempo chegue perto de 2 segundos, repara que independente se por valores maiores ou por valores menores do que 2 segundos, a velocidade do automóvel tenderá a ser de 16 metros por segundo. Beleza? Bom, um outro exemplo vem da tarifação do imposto de renda, que funciona de forma diferente para diferentes faixas salariais, uma vez que a alíquota do desconto varia conforme o salário do trabalhador. Então você quer saber qual vai ser a tarifação do seu imposto de renda? Depende do seu salário. Isso significa que, por exemplo, repara que R$ 1.903,98 é uma faixa de divisão. Então, significa que quando eu ganho R$ 1.903,98, eu tenho uma alíquota, eu tenho uma parcela a deduzir do imposto. Porém, se o meu salário aumentar 1 centavo, eu já caio na segunda alíquota. Então, entender a que ponto, quando está tendendo para um certo valor, vai ser fundamental nessas situações, problemas envolvendo o limite. Beleza, pessoal? Vamos lá. Um outro exemplo é se você tem estudos a longo prazo. Imagina que você tenha conseguido modelar a meia-vida de um remédio em função do tempo. Então, conforme o gráfico que eu coloco aqui na tela. E você quer estudar, por exemplo, qual a quantidade de substância que eu vou ter depois de um longo período, quando o X estiver lá na frente, quando o tempo for lá na frente. A gente vai ver que a gente vai poder usar a expressão tempo tendendo a infinito, por exemplo. O que acontece com a quantidade de substância? Tudo bem? Bom, pessoal, então eu trouxe uma ideia intuitiva para você imaginar do que seria o limite. Repara que essa definição intuitiva traz uma novidade importantíssima em relação ao ensino médio. Se no ensino médio a gente estava muito preocupado em calcular o valor da função no ponto, aqui a gente começa a querer calcular valores com x tendendo a esse ponto. Então o x não é estático, ele não está parado. Esse x está se movimentando. Eu não quero x igual a 2, eu quero x igual a 1,9, 1,99, 1,9999 e assim por diante. Tudo bem? Vamos entender um pouco a definição formal de limite. É um pouco complicadinho, mas eu acho que por meio da ilustração eu vou conseguir ilustrar melhor, beleza? Vamos lá. Seja f de x uma função definida para todo número em um intervalo aberto, contendo a, exceto, possivelmente, no próprio a. Ok? Então não há necessidade de a estar no domínio da função. Beleza? O limite de f de x quando x tende a será L. A gente lê assim essa expressão, né? Limite de f de x quando x tende a é L, se for verdade. Dado qualquer epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, se o módulo de x menos a for menor que delta, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Confuso, não? Sim. Você não está muito acostumado com essa leitura matemática? A princípio, uma primeira leitura assim pode gerar uma confusão. O que essa expressão quer dizer, essa condicional quer dizer, pessoal?
É bem simples. É que se a distância de x até um ponto A, no eixo x, for menor do que delta, então a distância do valor de f de x até L tem que ser menor do que y. Ainda não entendeu? Bom, dá uma olhada na ilustração e a ideia é basicamente essa. Ele quer que, independente do epsilon que você me dê, então olha para L, o valor de f de A. Ok, f de A é L. Independente do valor do epsilon que você me der, seja ele grande ou pequeno, vamos entender esse epsilon como uma fonte de erro. Então você tem ali uma margem de L mais epsilon, L menos epsilon. Imagine epsilon igual a 2. Então seria L mais 2, L menos 2. Você vai ver depois que delta e epsilon geralmente são muito pequenos, são valores muito, muito pequenos. Mas vamos trabalhar com esse exemplo só para você ter essa ideia, ok? Bom, ok. Existe um delta, ou seja, eu tenho que conseguir um delta. Imagina que o delta seja a fonte de erro para o valor de A. Será que qualquer valor que eu pegar dentro dessa margem, A menos delta, A mais delta, qualquer valor que eu pegar ali no eixo X, as respostas me levarão dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon? Se isso acontecer, o limite existe. Mais uma vez, será que qualquer valor que eu pegar dentro da margem A menos delta e A mais delta me dão imagens dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon? Se isso for verdade, o limite existe. Ok? Vou mostrar para vocês que nem sempre é tão simples disso acontecer. Por meio desse gráfico fica parecendo que sempre acontece, mas eu vou mostrar uma situação que o limite não vai existir. E vou trabalhar uma outra ideia que a gente diz que o limite também não existe. Veja só. Olha para o exemplo quando x for b. Dá uma olhada nesse gráfico e olha quando x for igual a b. Se eu chegar perto de b por valores menores do que b, repara que a minha função em vermelho tende a dar o valor S. Tende a dar o valor S. Porém, se eu chego bem perto de b por valores maiores do que b, o meu resultado tende a dar K. Tende a dar K. Ou seja, S está muito longe de K. Muito longe de K. Portanto, a gente vai dizer que o limite, quando x tende a b, não existe. Por quê? Porque eu não consegui um delta suficientemente pequeno, de tal maneira que qualquer valor de x que eu pegar numa vizinhança próxima de b, caia também numa região próxima de um L. Ok? Ok. Dá uma olhada em x igual a c. Quando x se aproxima de c por valores menores do que c, minha função tende a explodir para infinito. Tende a subir infinitamente. Quando x tende a c pela direita, o mesmo acontece. Ok. Então nós dizemos que esse limite, quando x tende a c, é infinito. Bom, essa é uma frase um tanto quanto esquisita. Falar que o limite é infinito é o mesmo que dizer que a função não tem limite no ponto. Correto? É o mesmo que você chegar no banco, por exemplo, e perguntar para a pessoa, seu gerente, meu cartão tem limite? O seu gerente diz, sim. Qual? Infinito. Né? Então, obviamente, o seu cartão não tem limite. Então, quando o limite dá infinito, obviamente, a gente interpreta esse resultado como a função não tem limite no ponto. Ok? Olha para o caso quando x se aproxima de E. Quando x se aproxima de E pela esquerda, a minha função tende a dar K. E quando se aproxima de E pela direita, a minha função também tende a dar
K. Portanto, nós dizemos que o limite f de x, quando x tende a E, sim, é K. Existe e dá K. Ok? Bom, pessoal, tentei trazer um pouco das aplicações de limite no nosso dia a dia. Vou mostrar mais para você em outras aulas, algumas outras aplicações. Iremos trabalhar parte a parte. A matéria de limites ela é extensa e a gente vai pouco a pouco ilustrando, tentando trazer essa ideia de forma bem tranquila para você. Ok? Trouxe uma ideia intuitiva e uma ideia mais formal que eu vou trabalhar nas próximas aulas por meio de alguns exercícios. Beleza? Bom, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, forte abraço.